Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe quando esse vídeo chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na nossa escola bíblica dominical, escola bíblica, não é? Da nossa UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes. É um prazer, uma alegria a gente estar junto mais uma vez, continuando aí a nossa temática dos profetas. Lembrando o seguinte, não é? Esse é o primeiro domingo do ano, não é? Primeiro domingo do ano, 2 de janeiro. Então, feliz ano novo para você, que Deus te abençoe muito e que, dentre tantos projetos, sonhos e expectativas que certamente você está nutrindo aí, acalentando no seu coração, que dentre eles, sem dúvida, o maior seja se aproximar mais de Deus, conhecer mais de Jesus. Foi isso que a Letícia falou na semana passada, na última aula do ano passado, né? Eu concordo muito com ela. Que entre aí os seus planos, né, para você, eu estava até brincando no sermão de domingo passado com o pessoal falando, né, se você usa planner, lettering, né, escreve ali de forma diferente, com aquelas canetinhas maneiras pra caramba, se você é do Excel, se você não faz nada disso, mas está pensando aí, sonhando, não, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou acontecer, que Deus te abençoe em todos esses planos e que sobre todos eles esteja o desejo, a vontade de se aproximar mais do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa temática, lembrando o seguinte, né, fazendo aqui uma brevíssima recapitulação, a gente está fazendo desde a lição passada, da revista passada que nós utilizamos, uma viagem pela história da redenção. Ou seja, a gente está fazendo assim um panorama bíblico, uma visão introdutória da palavra de Deus. A palavra de Deus, como a gente já ouviu falar muitas vezes, é a nossa regra de fé e de prática, ou seja, é onde nós aprendemos a vontade de Deus. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, saber manusear a palavra de Deus, ter uma ideia do que fala o livro do Gênesis, quem são os profetas, o que é um salmo, o que Lamentações de Jeremias chama Lamentações de Jeremias? Por que isso? Quem é Marcos, Mateus, Lucas? Por que Apocalipse? Apocalipse é o fim do mundo? Como é que é isso? Ou seja, todos esses conceitos, essas ideias, a gente aprende na Bíblia. Né? Então eu tenho falado muito nos últimos anos que eu tenho tido o privilégio de estar com vocês, com os adolescentes da nossa igreja, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Olha quanto tempo a gente passa estudando para aprender geometria, física, matemática, história, inglês, espanhol, outras línguas, não é? A gente tem gente na igreja que fala não apenas um idioma, o português, mas fala 2, 3 idiomas. Quanto tempo a gente dispõe, a gente gasta nisso? Não é, e tá tudo bem, tá tudo certo, não é mais do que necessário. Eu me preocupo com os meus filhos, que eles estudem, que eles aprendam. Não estou de maneira alguma falando que está errado. Não, o que eu estou fazendo é uma comparação. Né? Em comparação à quantidade de tempo que a gente gasta muitas vezes para aprender coisas que são importantes para a nossa vida, o quanto será que a gente tem gasto para aprender sobre a palavra de Deus? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? Afinal de contas, a palavra de Deus é a palavra do Deus que nos ama, que entregou o seu Filho por nós, que, como a gente acabou de celebrar no Natal, né, fez o seu Filho encarnar, nascer, para que a gente tenha vida e vida abundante. Nada mais justo, nada mais necessário do que conhecermos, como diz lá o profeta Oséias, né, que a Letícia falou na semana passada, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Mas beleza, né? O que a gente já, feita essa introdução, né? O que a gente já viu até aqui? A gente já falou sobre Joel, Amós. Na semana passada, Letícia falou sobre o Oséias, muito legal, aliás, vale muito a pena ir lá no YouTube da Igreja de Botafogo, na playlist Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar lá as aulas dos adultos e as aulas dos adolescentes, na mesma playlist. Procura lá
as lições anteriores e acompanha para a gente poder estar todo mundo na mesma sintonia, beleza? Né? Hoje a gente vai dar uma olhada, né, introdutória, é claro, em 3 profetas, né? No Naum, né? Naum, como assim, Diego? Naum, né? Naum é um profeta bíblico, gente. Obadias e Jonas, né? Sem dúvidas nenhuma, o Jonas muito mais famoso do que o Naum e o Obadias, né? Mas, Diego, não é muita coisa? 3 profetas, sim, é muita coisa, né? Por isso que eu tenho insistido. O escopo, vamos dizer assim, o plano do que a gente se propõe a fazer aqui é uma introdução a estes textos, a estes livros, no nosso caso, nesse período, aos profetas. Então a gente vai fazer aqui 2 coisas, né? Assim, ter uma visão geral sobre a vida, a profecia, né? Qual é o conteúdo desses profetas e aí aplicar eles para a nossa vida, beleza? Aí eu recomendo uma vez mais a você. De repente, poxa, Diego, Naum, realmente eu não conheço, né? Não li ainda, nunca vi e tal, né? Ou não, já ouvi falar, mas puxa, já até li antes, mas não estou lembrado direito, então eu recomendo você uma vez mais, não é? Mais uma vez, gente, nada contra Bíblia eletrônica, Bíblia no celular, Bíblia no computador. Eu tenho aqui, na verdade, eu tenho mais de uma, tanto no celular quanto no computador. Mas é importante a gente ter também a relação com a nossa Bíblia no papel. É muito importante. Eu, na verdade, né, eu não sei se vai dar para ver aqui, eu estou gravando no celular, né, ali embaixo, tá vendo? Tem algumas Bíblias ali e tem algumas Bíblias em casa também. Então eu tenho muitas Bíblias, graças a Deus, por isso a gente tem essa oportunidade hoje, né? Essa é que eu costumo usar aqui na igreja. Recomendo que você abra aí a sua Bíblia de papel, não é? Certamente você deve ter uma, e abra lá no índice, que no índice você vai ter lá, né? Já falei isso em aulas anteriores, estou falando novamente, né? Tem lá o índice com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com o Pentateuco, né? Aqui, e aí no final do Antigo Testamento a gente tem os 12 profetas menores, entre eles o Obadias, o Naum e o Jonas. E aí qual é o foco da nossa lição aqui hoje? Como eu falei, né, serão 2. Né, através da compreensão, né, ainda que introdutória, de quem são esses profetas, de quando eles viveram, do conteúdo da mensagem deles, a gente vai lembrar, em primeiro lugar, que Deus está no controle da história, gente. Deus não perdeu jamais o controle da história. E em segundo lugar, a gente precisa refletir sobre qual é a resposta que a gente dá a essa verdade. Os profetas, eles não abriram mão dos valores, daquilo que eles aprenderam sobre a vontade de Deus, embora a pressão ao redor deles e as circunstâncias fossem muito difíceis, porque eles tinham firmes essa esperança de que Deus está no controle da história. Eles preservaram os seus valores e a sua confiança no Senhor. Isso é importante para mim e para você hoje ainda, não é? Porque às vezes não, né? A gente olha para o mundo, a gente abre o jornal, não é? Seja ele eletrônico ou de papel, e a gente fica assustado, não é? A gente pensa no ano que está começando e a gente fica preocupado. Meu Deus, como vai ser? Né? E aí a gente precisa se lembrar que nós não precisamos temer o futuro, né? Nós não precisamos temer o que pode acontecer. Por quê? Porque Deus está no controle da história. Por isso a gente não precisa abrir mão da confiança nele e dos valores que nós temos aprendido através dele e da sua palavra. Beleza? Vamos orar então para poder começar aqui o nosso encontro, a nossa reflexão e pedir a bênção de Deus sobre nós. Vamos lá? Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui através do YouTube, da internet, para aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, Pai. Obrigado por esse novo ano que começa, pelas Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e que nesse ano, Senhor, através da Tua palavra,
através da ação do Teu Espírito Santo em nós, a gente se aproxime mais do Senhor, a gente aprenda mais sobre o Senhor e a gente confie mais no Senhor. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá? Bom, primeiro, quem são esses profetas? Né? O Jonas, o Obadias e o Naum. A gente vai dar uma olhada neles, assim, eu estou aqui nas minhas anotações, né? De forma cronológica, beleza? Então vamos começar pelo Jonas. O Jonas, gente, sem dúvida, como eu falei agora há pouco, é o profeta mais famoso, né? Tem gente que nunca nem frequentou a igreja, nunca leu a Bíblia toda e tal, e conhece a história do Jonas, já ouviu falar da história do Jonas, né? do peixe. Aí tem um que diz que é a baleia, que ele ficou três dias lá no ventre do peixe, pregou para Nínive e tal, aquela história toda. Tudo isso, né? Muita gente, meio que senso comum, virou uma das histórias mais famosas da palavra de Deus. É importante que a gente conheça, claro, o contexto, né? A razão de ser. E sem dúvidas, né, gente? Eu recomendo demais que você leia lá os textos do livro, os capítulos do livro do profeta Jonas. Numa síntese, a gente tem o seguinte. Primeiro, o Jonas está ali no final do século 8 a.C., ou seja, 800 anos antes de Jesus. E ele recebe uma missão, assim, uma missão meio ingrata de Deus, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode falar assim, uma missão não muito confortável. Ele é enviado por Deus, ou ele é chamado por Deus para ir até Nínive, né? Que aqui uma questão meio geográfica aqui, às vezes meio chata, mas importante, né? Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era um grande país naquele momento da história. Era uma potência de guerra, era uma potência política, era uma potência econômica que rivalizava com Israel. Não apenas com Israel, mas com o Egito, com a própria Babilônia, com os países ali daquela região. E meio que assim, é muito louco, não faz sentido nenhum à luz daquilo que nós conseguimos entender da realidade, né? Pensando com a cabeça do Jonas e do judeu naquele tempo, vamos dizer assim, ir pregar em Nínive. Porque é um povo assim rival, é um povo rival politicamente, é um povo que a qualquer momento poderia entrar em guerra com Israel, era uma ameaça constante que de fato, né, um pequeno parênteses, se concretizaria cerca de 150 anos depois, né, ou 150 não, melhor dizendo, cerca de 60, 70 anos depois, em 722 antes de Cristo, a Assíria invade o Reino do Norte. Lembra que Israel dividiu Reino do Norte, Reino do Sul, capital Samaria no Reino do Norte, Judá, a capital do Reino do Sul, Reino de Israel se divide, e no século 8, em 722, a Assíria de fato invade o Reino do Norte em Israel, causa uma grande destruição. Mas lá atrás, aí é uma outra história para um outro momento da gente, né? Antes disso acontecer, no início ali do século 8, Deus envia o Jonas lá para pregar o seu amor e a sua misericórdia. E aí a gente vê, né, é claro, como eu até coloquei aqui, né, como qualquer pessoa normal, né, o Jonas não quer fazer isso. Né? Porque o Jonas olha para a realidade e fala: Deus, não é possível, o senhor deve estar equivocado, né? O senhor deve ter se confundido, igual vai acontecer lá em Atos, no capítulo 9, lá no futuro, né? Quando o Paulo se converte, ele é alcançado por Deus e todo mundo acha que é mentira, que aquilo não aconteceu, né? E o Barnabé meio que, né, discute com Deus assim, fala: Deus, esse cara tá matando os cristãos, esse cara tá perseguindo os cristãos, isso é uma loucura, não faz sentido e tal. Então o Jonas, ele fica meio nessa vibe, vamos dizer assim, né? Deus não tá certo, Deus se equivocou, é por isso que ele foge para Tarsis. Se você tiver a oportunidade de dar um Google depois e olhar no mapa, tipo, Nínive tá para cá no mundo, né? Tarsis está para cá no mundo, tá na outra ponta. Deus manda o Jonas para cá e o Jonas vai para lá, porque ele não quer obedecer a Deus. Não, você é louco, não, tá louco, eu não vou fazer isso
Nunca. E aí tem toda aquela história, aí a gente chega na parte famosa da história do Jonas, não é? Que o barco dele está ali sendo assolado pelas ondas, e aí ele se joga no mar, e aí um grande peixe o engole, e durante 3 dias ele fica ali na barriga, no ventre do peixe, e ele é literalmente vomitado, cuspido em Nínive, e prega o amor e a misericórdia de Deus. Muito contrariado, mas ele obedece a Deus, ele faz isso. E essa história, gente, é uma história interessante. Por que eu disse que, como qualquer pessoa normal, vamos dizer assim, claro, de forma irônica, né? O Jonas desobedece Deus. É um profeta que desobedece a Deus, né? Porque, gente, a gente tem muita dificuldade para entender as categorias com que Deus trabalha, né? Categorias de amor, de misericórdia, de bondade, né? Porque, por exemplo, enquanto a gente pensa em vingança, Deus pensa em perdão. Enquanto a gente pensa em justiça, Deus pensa em misericórdia. E para a gente é muito difícil trabalhar com essas categorias porque a gente sofre, não é? A gente tem medo, a gente fica angustiado, a gente tem raiva. Por isso, essa história tão antiga, né? 2820 anos atrás, tudo isso aconteceu, né? Ela ainda traz lições importantíssimas para a gente. Né? Lembrando para a gente, por exemplo, sempre há misericórdia da parte de Deus para nós. Sempre há a possibilidade de recomeçar. Não é que a nossa maneira de enxergar o mundo, em primeiro lugar, não é a única maneira de enxergar o mundo e muitas vezes nem é a maneira correta de enxergar o mundo. A maneira de Jonas enxergar Nínive não era a única, Deus tinha uma outra maneira e nem era a correta. Então esse é o primeiro profeta. Né? O segundo profeta é o Naum. Né? A gente sabe que o Naum ele não é tão conhecido quanto Jonas, assim como o Obadias. Né? Ele vive cerca de 70 anos antes do Obadias, né? O terceiro profeta que a gente vai falar. E ele está ali muito provavelmente na metade do século 6, ou seja, cerca de 150 anos depois do Jonas. E a sua mensagem, interessante isso, ela é direcionada para Nínive, a mesma Nínive que o Jonas pregou 150 anos antes. Interessante olhar essa linha histórica, né? Mas também, claro, para Israel, para o Reino do Sul, para o povo de Deus. E a mensagem, gente, do Naum, se ela pode ser sintetizada, não é que ele precisa lembrar tanto ao povo de Nínive que ouvira e acolhera a mensagem do Jonas 150 anos atrás, quanto Israel, que, gente, quem está no controle da história é Deus. Quem está no controle da história é Deus. O problema é que Israel, o povo de Deus, estava muito preocupado com a Babilônia, um terceiro país, um terceiro inimigo. Estava muito preocupado com o poderio militar da Babilônia, com o exército da Babilônia. Da mesma maneira, Nínive estava agindo, esqueceram de tudo aquilo que aprendera com Jonas e do arrependimento que eles tinham vivido após a pregação do Jonas. Eles estavam mais preocupados com os recursos financeiros deles, com a agricultura deles, com a tecnologia militar deles, com as parcerias militares deles. E aí, ainda hoje, 2650 anos antes de hoje, o Naum está ensinando para a gente o que a gente ainda hoje precisa pensar. Onde é que está a nossa confiança? Não, Diego, mas eu estudo na escola tal. Não, Diego, mas o meu pai e a minha mãe. Não, Diego, mas a minha tia e o meu tio, o meu avô e a minha avó. Não, Diego, é o seguinte, eu tenho feito... Cara, tudo isso maravilhoso. Tudo isso show de bola. Que bom que seu avô e sua avó, seu pai e sua mãe, você e tal, tem recursos, tem isso, tem aquilo outro. Maravilhoso, show de bola. Use isso para o melhor, para abençoar outras pessoas, para aprender, para se tornar uma pessoa melhor. Mas se lembre, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. É Deus quem rege, quem controla, quem coordena.
quem orienta, quem abre portas, quem fecha portas. É Deus quem nos abençoa. A gente não pode esquecer isso, e essa é uma das mensagens mais importantes do profeta Naum. Né? E isso vale, por exemplo, para esse momento histórico meu e seu. Primeiro domingo do ano. Né? Não, esse ano eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou para lá, eu venho para cá. Eu tenho muitas expectativas para esse novo ano que começa para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para a igreja, não é para vocês, adolescentes. Mas eu preciso me lembrar que Deus é quem está no controle. Eu preciso estar atento para o que Deus está falando, vendo o que Deus está fazendo, para que eu siga a vontade dele para mim, para minha família, para a igreja, para os adolescentes. Importante essa mensagem do Naum. Finalmente, né, o Obadias, né? Vamos lá, Obadias. Né? Obadias, ele escreve a profecia dele, né, ali por volta do ano 580, ou seja, 70, 80 anos ali mais ou menos depois do Naum que a gente acabou de falar, né? E isso 600 anos antes de Jesus. E veja, gente, era um tempo muito difícil para Israel, porque de fato, né, todo aquele temor da Síria, aquele temor da Babilônia, ele se concretiza. Né? A Babilônia invade o Reino do Sul no ano 585, 586 a.C., devasta a cidade de Jerusalém, destrói o templo. A gente já viu isso algumas aulas atrás. Vamos revisitar essa temática mais para frente ao longo aqui da nossa viagem pela história da redenção, fruto da desobediência, do pecado do povo. De fato, aqueles temores se concretizam, né? Israel cai diante da Babilônia. E como se toda guerra, toda matança, toda destruição, exílio, né, não fossem suficientes, ainda tem um agravante. E é disso que o Obadias está falando. Edom era um povo vizinho ao povo de Israel. Né? Então, quando a Babilônia invade Israel, o povo edomita, né, ao invés de se aliar, ajudar de alguma maneira o povo de Israel, não, pelo contrário, ainda facilita o trabalho dos babilônios, rouba, pilha, né, os bens dos judeus de Israel. Né, uma grande covardia. Né? E aí o Obadias, ele é chamado por Deus tanto para apontar o dedo para isso, né? Denunciar essa injustiça. Essa é uma marca dos profetas, né? A denúncia da injustiça, para falar do castigo de Deus. Olha, isso não vai ficar assim, né? Isso não vai ficar assim. De Deus não se zomba, né? Deus vê a injustiça, porque a gente sabe, né, que em Deus, de modo que isso fica além da nossa compreensão, Deus é capaz de equilibrar tanto a justiça quanto a misericórdia. Tanto que ele termina o livro de Obadias falando exatamente dessa ação misericordiosa de Deus no tempo devido. Né? E aqui duas particularidades. Né? A primeira é que Edom era um povo vizinho ao povo de Israel, e eles eram descendentes de quem? De Esaú, exatamente. Né? A gente já falou na outra revista sobre Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é quem dá origem ao povo de Israel. Depois ele vai mudar de nome, né? O Jacó vai virar o Israel. Né? E o Jacó tinha um irmão gêmeo, que era exatamente o Esaú. Né? Eles rolam ali um estresse sinistro entre eles. Vale a pena dar uma olhada lá no texto do Gênesis. E isso vai para as gerações seguintes. Infelizmente, como é que a gente produz isso ainda hoje? Né? Essas diferenças entre a gente, e o Obadias bota o dedo nessa ferida. Né? Uma outra particularidade é que o livro do Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele tem apenas 21 versículos. E aí, gente, qual é a mensagem desses três profetas? Né? Se é que a gente pode sintetizar. Primeiro, não custa lembrar,
não é? Eles são chamados de profetas menores única e exclusivamente porque eles escreveram menos que os outros chamados, considerados profetas maiores. Menos é quantidade mesmo, né? É claro que o conteúdo da mensagem deles, os conselhos que eles têm para nós, são tão importantes quanto os salmos do Davi, as cartas do apóstolo Paulo, os sermões de Jesus nos evangelhos escritos no Novo Testamento. E a gente vê que o tempo passa e certas coisas simplesmente não mudam. Né? Em primeiro lugar, eu volto a estas perguntas anteriores que eu já fiz. Aonde a gente tem colocado a nossa confiança? Será que a gente tem colocado a nossa confiança em Deus, no seu poder, na sua palavra, nas lições que Ele traz para nós, para a gente conduzir a nossa vida e a nossa caminhada? Será? Ou a gente tem colocado a nossa esperança, a nossa confiança em outras realidades? Em segundo lugar, gente, os profetas são muito cirúrgicos na questão da justiça. Será que a gente tem agido com justiça? Como assim, Diego? Porque, gente, olha só, é muito fácil. É muito fácil a gente, por exemplo, se indignar com a fome na África. E devemos nos indignar com a fome na África. É muito fácil a gente se indignar com o aquecimento global. E a gente deve se indignar com o aquecimento global. É muito fácil a gente se indignar com as altíssimas taxas de desemprego, com as queimadas na Amazônia, e devemos nos indignar com tudo isso. Mas sabe o que é difícil? É difícil a gente tratar bem o nosso irmão dentro de casa. Isso é difícil. É difícil a gente obedecer o pai e a mãe. É difícil a gente ser empático com os nossos colegas da escola. O que é empático, Diego? Eu estou falando de empatia. É de se colocar no lugar do outro. Fazer aquele exercício de imaginação e pensar assim, poxa, como é que ele deve estar se sentindo? Diante dessa situação, dessa brincadeira, dessa palavra, dessa maneira de agir, como será que ele está se sentindo? Isso é empatia. E isso é difícil. Então, às vezes, a gente fica preocupado com as grandes questões, né, e que são importantes, mas a gente meio que vai deixando de lado aquilo que está diante de nós e precisa da nossa resposta como filhos e filhas de Deus. E isso os profetas nos ajudam. O Naum, o Jonas e o Obadias estão falando disso, no final das contas, de como a gente age no dia a dia. Porque se a gente for para Jesus, Jesus fala o seguinte para a gente, e eu leio na versão de A Mensagem, não é? Há uma paráfrase bíblica que eu gosto bastante, né? E eu leio junto com a Bíblia Almeida, revista e atualizada, que a gente usa normalmente. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, a partir do versículo 13, Jesus diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Ele está falando para os discípulos. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero de uma vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. O que ele está falando, né? Ele está falando que o sal tem essa propriedade de dar gosto, de preservar. Comer comida sem sal nenhum, você já deve ter tido essa experiência, né? Você não consegue sentir todos os sabores. Ele continua. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Você sabe que no escuro a gente não enxerga nada. A luz ilumina e a gente pode enxergar tudo que está diante de nós. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado, ou seja, uma cidade que pode ser enxergada de qualquer lugar. Se faço de vocês portadores da luz,
Não pense que é para escondê-la debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca na vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Veja, né, 800, 700, 600 anos depois dos profetas, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A gente está aqui para fazer a diferença. A gente está aqui para que, através da palavra de Deus e do ensino de Jesus, as pessoas conheçam Deus e sejam abençoadas por Ele, como eu e você somos também. Por isso, né, num primeiro momento, puxa, o que 3 caras que viveram há 2.800 anos atrás têm para me ensinar hoje? Ora, né, um olhar mais atento, mais humilde, vai perceber aquilo que eu falei agora há pouco. Né? Todos esses homens e essas mulheres, muitos deles jovens, que viveram com Deus antes de mim e de você, inspirados pelo Senhor, eles têm muito para ensinar para a gente. A mensagem deles continua a nos abençoar ainda hoje. Por exemplo, né, lembrando a gente que independente de governante, né, e esse ano a gente sabe, é ano de eleição, é um ano que a gente precisa orar muito pelo nosso país, né, independente dos governantes, dos reis, das pessoas, Deus jamais perde o controle sobre a história. Os poderosos, né, os governantes, eles vêm e vão. Deus permanece, gente. Deus não precisa, essa é uma outra lição que eu sempre tenho falado aqui com vocês, que Deus não precisa de gente especial, Ele não procura gente especial, super qualificada, não. O Jonas, o Naum, o Obadias, eles não eram perfeitos, como eu e você não somos, não é? Eles erravam, eles tinham dúvida, tinham medo. Olha aí o profeta Jonas, né, numa história extraordinária, mas através deles, Deus, que é especial, que é poderoso, Deus age. Deus age, Deus age através de mim, Deus age através de você, não porque nós somos especiais, mas porque Ele é especial. Veja, a vida, ela não é fácil hoje. Essa é uma outra lição dos profetas, porque no tempo deles também não foi fácil, né? A gente hoje também sofre, as notícias ruins chegam, mudanças que a gente não gostaria, que a gente não espera, fazem parte da nossa vida, tragédias acontecem, a gente perde gente que a gente ama, né? E aí a pergunta continua, diante disso, onde está a nossa esperança? Será que está naquilo que a gente pode construir com a força das nossas mãos? Né? Deus, uma vez mais, nos convida a colocar a esperança nele e no seu poder. Né? Finalmente, aquilo que os profetas vislumbraram, né, tiveram como esperança futura, nós já temos como uma certeza segura, que é a pessoa de Jesus. Jesus, ele, ao encarnar, ao nascer, não é? ele realiza muitas das promessas dos profetas ditas tantos anos antes. Por isso, né, independente da idade da gente, dos desafios que a gente está vivendo, a gente pode confiar em Jesus, gente. E aí eu pergunto para você, né, nesse novo ano que está começando, não tem como deixar de fazer memória disso, não é? Você tem desafios, não tem? Certamente você tem desafios. Você tem expectativas, não tem? Certamente você tem expectativas. De repente você acha que não vai conseguir, que não dá conta, que não é digno, não é digna do amor, do cuidado, da presença de Deus. Você está se vendo excluído de alguma maneira e o novo ano que está começando está deixando você preocupado, preocupada. Gente, é a hora da gente colocar a nossa vida diante de Deus. Ele continua no controle da história, Ele continua no controle da nossa vida. Amém? Que a mensagem dos profetas nos ajude, né, a pensar e a refletir mais sobre isso. Amém?
Vamos orar então para terminar? Senhor, obrigado por nos ensinar e nos dar esperança através da tua palavra. Obrigado por ter levantado estes homens, estas mulheres no passado que andaram contigo, que perceberam, Senhor, que podiam confiar em ti. O Senhor se revelou a eles e o Senhor pode se revelar a nós também. Ajuda a gente, Senhor. Especialmente nesse tempo que vivemos, um novo ano, tantas expectativas, tantos sonhos, tantas lutas, Pai, já se desenham e nós precisamos do Senhor, Pai. Abençoa a gente, Deus. Cuida de nós. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Um beijo. Feliz ano novo para vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu!